Então, bom dia a todos. Na aula de hoje, a gente continua no 10º conjunto de transparências de slides, onde agora a gente vai estudar um outro tipo de antena, que é o duplo refletor simétrico. Ou seja, aqui a gente tem uma espécie de retrocesso naquilo que a gente tem visto. A gente começou nas antenas refletoras a estudar primeiro o paraboloide simétrico, que possuía a desvantagem de ter a abertura bloqueada pelo alimentador. Depois a gente estudou na última aula o refletor parabólico offset, de tal maneira que o bloqueio da abertura já não existe, né? Se a antena for projetada direitinho, você evita o bloqueio da abertura pelo alimentador. E na aula de hoje, a gente vai estudar uma antena onde a abertura volta a ser bloqueada, que é o caso aqui do nosso duplo refletor simétrico. Por outro lado, nós agora temos duas superfícies refletoras e não apenas uma. Então, esse sistema duplo refletor, em relação aos que a gente estudou anteriormente, possui as suas vantagens e as suas desvantagens. Na aula de hoje, nós vamos estudar os sistemas que eu classifico como clássicos, né? Onde o subrefletor ele é gerado, ou ele é descrito ou por um hiperboloide ou por um elipsoide. Tá? Esse subrefletor que você vê aqui, a gente vai explicar melhor daqui a pouco, ele é descrito ou por uma superfície hiperbólica ou por um elipsoide. O refletor principal é sempre um paraboloide. E agora, essas superfícies, incluindo o paraboloide, voltam a ser circularmente simétricas. Então, aqui, ó, da mesma maneira como no paraboloide simétrico, o front-fed, nós voltamos a ter aquela simetria circular, aquela simetria axial. A nossa abertura volta a estar, ó, centrada aqui no eixo desse sistema duplo refletor. Tá? Se o subrefletor for um hiperboloide, esse sistema é chamado de cassegraniano. Se for um elipsoide, ele é chamado de gregorian. E isso em homenagem a físicos, né, astrônomos, que logo após o Newton ter bolado o seu telescópio newtoniano, eles apresentaram outras possibilidades, outras geometrias que, em princípio, podem fazer aquilo que o telescópio faz, só que, ao invés de usar lentes, usando espelhos. Então, aqui temos um exemplo do chamado telescópio gregoriano. Como é que ele funciona? Na recepção, a luz que vem lá do espaço, das estrelas, da Lua, enfim, elas entram por aqui, ó, por esse tubo, por essa abertura. Olha lá a abertura. Tá? Como as fontes de luz estão muito, muito longe, a frente de onda que atinge essa abertura é praticamente uma frente de onda plana. Então, esses raios paralelos entre si, eles são refletidos nesse espelho aqui atrás, ó. Esse espelho aqui atrás é um espelho parabólico, faz o papel aqui do nosso refletor principal, só que na ótica. Os raios que chegam paralelos entre si e paralelos ao eixo do paraboloide são refletidos na direção do foco do paraboloide. Então, esse paraboloide, em algum lugar aqui, ele tem um foco e os raios são refletidos na direção desse foco. Só que, aqui atrás, neste caso particular, nós temos uma superfície que é um elipsoide, que faz o papel desse subrefletor. Então, os raios que atingem o foco do paraboloide, nesse foco você faz coincidir um dos focos do elipsoide. E aí, para o elipsoide, é como se os raios estivessem partindo do seu foco.
E aí a característica geométrica do elipsoide é todos os raios que partem de um foco do elipsoide são refletidos na direção do outro foco. Então, lá no outro foco, mais ou menos por aqui, se tudo correr bem, aí você põe a sua lente, a sua objetiva, para que a pessoa possa enxergar essa imagem, né, que chega. E aí a vantagem é que neste tipo de telescópio, você já pode pôr a luneta, a objetiva aqui atrás, ao invés de ter que colocar aqui do lado, como era na geometria do Newton, a geometria newtoniana. Então, você pode botar o seu olho aqui atrás e enxergar a imagem que chega. Tá? Lógico que para a luz chegar até aqui, esse refletor principal vai ter que ter um buraco aqui. Que no caso aqui da nossa antena em radiofrequência, o buraco é justamente para permitir que o alimentador chegue até o foco, né, um dos focos do subrefletor. Tá? Então, em homenagem a esses astrônomos, o Cassegrain é comprovado que existiu. O Gregorian, o pessoal não sabe exatamente se o nome dele era Gregorian ou não. Enfim, a história diz que a segunda configuração foi graças ao Gregorian, então, em homenagem a esses dois astrônomos, essas antenas, essencialmente, dependendo do subrefletor, elas são classificadas como sistema Cassegrain ou sistema Gregorian, em inglês, né? E por causa da configuração com simetria circular e por causa da presença desse espelho, desse subrefletor, a abertura do refletor principal, a abertura do telescópio aqui, ela passa a estar bloqueada, mais uma vez bloqueada. Não só pelo subrefletor, mas também por toda a estrutura mecânica necessária para o suporte desse subrefletor na posição correta. Então, a abertura, mais uma vez, encontra-se bloqueada. Agora, não mais pelo alimentador, mas sim pelo subrefletor. Mas, em compensação, temos agora 2 graus de liberdade, 2 superfícies refletoras. Isso tem vantagens e desvantagens. Em relação a esse slide, alguma pergunta? Não. Então, vamos mostrar aqui algumas fotos, no caso aqui de configurações Cassegrain. Então, o que acontece na Cassegrain? Na Cassegrain, o subrefletor é um hiperboloide. Na próxima aula, nós vamos falar em modelagem dessas superfícies. Na aula de hoje, nós temos cônicas clássicas. No caso da Cassegrain, o subrefletor é uma superfície hiperbólica, um hiperboloide, enquanto que o refletor principal é um paraboloide, todos os dois circularmente simétricos. O eixo do hiperboloide coincide com o eixo do paraboloide e que, por sua vez, coincidem com o eixo do alimentador. Tudo alinhado. Então, mais uma vez, assumindo que esse alimentador gera uma frente de onda esférica, se você alinhar esse alimentador direitinho com um dos focos do subrefletor, então parece que vem uma onda esférica partindo desse foco, ou seja, raios partindo desse foco. E que no caso do hiperboloide, ao serem refletidos, parece que eles vêm desse outro foco, que no caso da Cassegrain é um foco virtual. Os raios não atingem, não interceptam esse foco, ele é virtual. Neste segundo foco do hiperboloide, você faz coincidir o foco do paraboloide. Então, para o paraboloide, é como se os raios estivessem vindo do foco dele, apesar de ser um foco virtual. Então, esse hiperboloide está transformando uma frente de onda esférica em outra frente de onda esférica, porém com um raio diferente. Essa razão entre os raios de curvatura da frente de onda incidente e da refletida vai ser chamado mais tarde de magnificação. Depois a gente vai ver isso daí. Bom, voltando aqui, então os raios chegam no paraboloide como se estivessem vindo do hiperboloide. E, consequentemente, eles, na transmissão, eles partem
do paraboloide paralelos entre si, paralelos ao eixo, de simetria desse sistema duplo refletor. E, consequentemente, a abertura da antena vai ser bloqueada, ó, pela superfície do subrefletor e também pelas estruturas, os estais, que suportam esse subrefletor na posição correta. Então, aqui temos 4 figuras, né, 4 fotos, ilustrando sistemas Cassegrain. Não necessariamente clássicos. Provavelmente, todas essas geometrias aqui, ó, possuem superfícies modeladas. Mas a gente só vai tratar desse assunto na próxima aula, tá? Essas antenas são geralmente utilizadas ou em radioastronomia, né? Ou então para comunicação via satélite em antenas terrestres, antenas terrenas, né? Que se comunicam com o satélite quando você tem a necessidade de uma quantidade, né, muito grande de canais para serem transmitidos. Tipicamente telefonia, canais de TV e por aí vai. Se vocês, quem estuda em Belo Horizonte, né, passear ali na Raja Gabale, subindo a Raja Gabale, se olhar do lado esquerdo, vai estar a sede da Rede Bandeirantes, Rede Band, enfim, TV Band de BH. E vocês vão ver uma antena, não necessariamente uma Cassegrain, mas uma antena duplo refletor ali. É para fazer, né, o link com o satélite, para receber e transmitir informações para o resto do país. Em relação a esse slide, alguma pergunta? Não. Aqui temos mais fotos de antenas Cassegrain, só mostrando detalhes aqui de uma, né? Então aqui dá para ver a superfície do subrefletor. Aqui, ó, o alimentador, a abertura do alimentador, que aqui está protegido por um radome, por um plástico, né? Mas provavelmente uma corneta corrugada. Acho que tem uma foto aqui que mostra isso com mais clareza. Então, ó, na transmissão, a frente de onda esférica parece que está vindo do foco dessa superfície. Ela reflete na direção do refletor principal, que por sua vez reflete de volta os raios, supostamente numa frente de onda com fase uniforme, com fase constante, consequentemente garantindo, apesar do bloqueio, garantindo o máximo de radiação na direção do eixo desse sistema refletor. Aqui está a corneta, ó, sem o plástico. Então, é uma corneta corrugada. A ideia, como já foi dito em outras aulas, é para gerar baixa polarização cruzada, segundo a notação do Ludwig. E aqui por trás, ó, é por trás do refletor principal. A gente vê, chega, na verdade, um guia retangular. Isso é para você manter, né, a pureza de polarização linear. E aí, esse guia, ó, vai tendo uma transição, não dá para ver direito, mas tem uma transição da seção reta retangular, suavemente, ela transiciona para uma seção reta circular. De maneira que depois esse guia circular termina aqui nessa corneta. Por que isso? É porque esse guia, depois que parte, né, dessa posição, ele vai fazer curvas. Se esse guia de ondas fosse sempre circular, toda vez que faz curva, você tem uma descontinuidade no guia. O campo, o modo, a polarização desse campo pode girar dentro do guia e você perde o controle da polarização. Se for retangular, pode fazer curva à vontade, que se ele tiver projetado para propagar o modo fundamental, você sabe que no modo fundamental do guia retangular, o campo elétrico ele é sempre perpendicular às paredes maiores. Então, isso garante, né, a orientação do campo, pelo menos até aqui. Aí daqui para cá, a transição é suave, já não tem mais curva nenhuma. Então, essa pureza, ou quase pureza de polarização, ela é garantida até a abertura do seu alimentador. Na recepção é só fazer o caminho contrário. Outra possibilidade que vai ser investigada na aula de hoje é a gregoriana.
Então, na gregoriana, o subrefletor ele é descrito por um elipsoide ao invés de ser um hiperboloide. Mas a ideia é basicamente a mesma. A diferença é que agora esse segundo foco do subrefletor, ele é real, ele não é mais virtual. Então a ideia mais ou menos é a mesma de antes. Os raios partem desse foco do elipsoide e são refletidos na direção do outro foco. Esse segundo foco do elipsoide, você faz com que ele coincida com o foco do paraboloide. Então, para o paraboloide, é como se os raios estivessem partindo do seu foco. E, consequentemente, segundo a ótica geométrica, você, então, garante uma fase uniforme na abertura desse refletor. E aqui temos, exemplos de antenas da configuração gregoriana. Se eu não estou muito enganado, a antena que eu falei ali na Rajagabalha, ela tem mais ou menos esse formato aqui, ou seja, ela provavelmente é uma gregoriana. As gregorianas, né, aqui não dá muito para ver se esse subrefletor é côncavo ou convexo, a não ser que esteja lá perto olhando, tá? Mas geralmente as gregorianas possuem o alimentador, este foco daqui, mais próximo do subrefletor. Olha aqui a abertura do alimentador, bem pertinho do subrefletor. Em todas essas geometrias, existe essa característica, o alimentador, a abertura do alimentador mais próxima do subrefletor. Então, geralmente, quando você enxergar uma antena dessas e conseguir identificar que o alimentador está bem pertinho do subrefletor, provavelmente é uma configuração gregoriana. Por causa de aberrações, assuntos que estão fora do escopo deste curso, geralmente as configurações mais utilizadas são a Cassegrain. As gregorianas geralmente são menos utilizadas do que a Cassegrain. Em relação à configuração gregoriana, alguém tem alguma pergunta? Então, vamos prosseguir. Oi. Oi, pode perguntar. O fato deles terem tantos raios passando pelo foco ali do paraboloide ali, isso daí não pode dar nenhum efeito de interferência ou aquecimento no refletor do elipsoide ali? Não, em princípio não, tá? Em princípio não. As ondas, né, a onda refletida, a onda incidente, elas passam umas pelas outras e cada uma continua o seu caminho, tá? E a potência associada a essas aplicações de comunicação não são tão elevadas assim a ponto de você derreter alguma coisa que você põe aqui, entendeu? A não ser que você aponte essa antena para o sol e os refletores sejam bem polidos. Aí você tem que tomar cuidado. Isso aqui você pode, se botar a cabeça ali e isso estiver apontado para o sol, você pode queimar sua orelha. Mas em radiofrequência isso não acontece. As interferências não vão afetar em absolutamente nada, desde que o alimentador esteja suficientemente afastado dessa região aqui, né? Mas não é problema em princípio. Mais alguma pergunta? Não, só isso mesmo. Tá legal. É porque na outra não acontece isso, né? Na outra você tem aí e talvez esse seja um dos motivos dela ser mais utilizada. Você tem aí um caminho, né, das trajetórias ópticas um pouco mais limpo, né? Embora que haja uma interferência, tem raio incidente e raio refletido, tá? Na verdade, nos dois você tem raio incidente e raio refletido. O fato de você ter, num lado, o foco virtual e no outro, o foco real, não vão ter esse problema que você está pensando. Não vão trazer esse transtorno. Os motivos de uma antena ser mais usada do que a outra não tem a ver com isso. Não desse jeito. Tranquilo?
Tranquilo. E aqui, esse refletor da outra, da imagem que você mostrou, parecia que estava quase plano. Não sei se, Eu não sei qual se o figura. senhor percebe. Volta na outra anterior. Essa daqui. Essa daqui. Parece que o subrefletor, ele é quase que plano, não? Não, ele não Eu é tive essa plano, não. Ele não é plano. impressão. Ele tem aqui um Quase perfil plano, aqui. né? Ah, Ele é tá. menos curvo. Ele é menos curvo que o Ele é da menos gregoriana. curvo. E esse é um dos principais motivos dele ser mais utilizado. Ele causa menos aberrações. Mas esse assunto está fora aqui do nosso escopo. Mas ele é menos curvo do que o geralmente ele é menos curvo do que o subrefletor gregoriano. Beleza? Beleza. Mais alguma pergunta? Não, por enquanto não. Então, ó, nesse slide aqui eu vou tentar muito superficialmente apresentar vantagens e desvantagens desse sistema duplo refletor, sempre tendo, né, os refletores, as geometrias de único refletor em mente, né? Porque vantagem e desvantagem em relação a alguma coisa. No caso, é por que usar dois refletores, sendo que a gente viu que pode usar só um refletor. Então, a vantagem de usar dois refletores, uma das principais vantagens é que agora o alimentador, ó, ele pode apontar para o céu, para frente. Lembra que no caso do refletor único, o alimentador tinha que apontar na direção do refletor. Agora o alimentador continua apontando na direção, mas do subrefletor. Então ele aponta para frente. Em comunicações via satélite, radioastronomia, isso é interessante, porque como o alimentador aponta para frente, ele aponta para o céu. E o céu é menos ruidoso. Então, quando o ruído térmico, né, ou seja, aquele ruído que vem do solo em volta da antena, é um problema, o sistema duplo refletor vai ter menos ruído do que se você estivesse utilizando um sistema de único refletor. Então, menos ruído, porque o alimentador está apontando para o céu. Outra vantagem, aliás, mais importante do que a anterior, é porque assim, desse jeito, você tem um acesso facilitado para o alimentador. O alimentador tem que chegar no foco do refletor. No caso de um único refletor, esse alimentador tem que ficar na frente do refletor. Mesmo no caso do offset, ele tem que chegar lá na frente, embora não bloqueie a abertura. Isso faz com que nessas antenas de único refletor, o alimentador tenha que ser geometricamente, mecanicamente, uma estrutura simples. E se você tiver uma aplicação de comunicação com muitos canais, várias faixas de frequência, transmitindo, recebendo, várias polarizações, duas polarizações ortogonais sendo utilizadas, a estrutura do alimentador começa a ficar muito complicada. E aí não tem mais como colocar esse alimentador na frente do refletor, mesmo no offset. Tá? Então, do ponto de vista mecânico, né, é mais prático você usar dois refletores, porque aí toda a estrutura do alimentador, por mais complicada que ela seja, ela pode ficar aqui atrás do refletor principal. Não precisa ficar lá na frente. E, consequentemente, o tamanho, né, dos guias, das linhas de transmissão, dos guias que você precisa para levar a informação até a corneta ou receber essa informação da corneta, eles sendo menores, tem menos perdas também. Então, quando você tem aplicações de desempenho, né, onde você precisa de mais desempenho, até por causa de ruído, você utiliza antenas com dois refletores, ou mais, né, ao invés de um único refletor. Com dois refletores, você tem 2 graus de liberdade na hora de projetar essas antenas. Então, na próxima aula, a gente vai ver que essas superfícies não precisam ser cônicas ou quádricas. Você pode modelar essas superfícies. Você pode dar umas pancadas nessas superfícies, você pode deformar essas superfícies na tentativa de buscar uma abertura mais uniformemente iluminada.
Você pode tentar conseguir amplitude constante, uniforme na abertura, sem perder a fase uniforme. Com um refletor, isso é impossível. Com um refletor, se você sair do paraboloide, tá? Vamos supor, você poderia deformar o paraboloide, a superfície do refletor, para tentar amplitude uniforme na abertura. Só que, não sendo paraboloide, os raios não iam mais chegar paralelos, ou seja, você ia perder a fase constante. Com 2 refletores, em princípio, você consegue deformá-los de tal maneira que a amplitude chegue, do ponto de vista da ótica geométrica, que a amplitude chegue constante na abertura, exceto pelo bloqueio, né? Sem perder fase constante. E mantendo polarização uniforme, desde que você use o alimentador correto. Você só consegue isso com 2 refletores, ou mais. Com um refletor só, você não consegue isso. Então, quando você precisa de muita eficiência de iluminação, então você parte para essas geometrias com 2 refletores. Você consegue maior eficiência. Só que isso exige que você modele as superfícies. Isso é assunto só da próxima aula. E as desvantagens é uma antena mais cara. Agora você tem 2 refletores, o subrefletor precisa ser sustentado lá na frente, a estrutura que faz o suporte fica mais complicada, você tem dificuldades de alinhamento, porque antes era só alinhar o alimentador em relação ao refletor único, paraboloide. Agora não, você tem 2 refletores, eles têm que estar devidamente alinhados entre si e o alimentador devidamente alinhado ao subrefletor. Como o subrefletor é menorzinho, você precisa de alimentadores maiores, mais diretivos, né, para diminuir o transbordamento. Repare, agora a abertura do alimentador tem que ser maior, bem grande, porque o subrefletor é relativamente pequeno. Então você precisa de alimentadores mais diretivos, consequentemente eles são mais caros. Os estais, né, a estrutura mecânica necessária para fazer o suporte do subrefletor, é mais complexa do que no caso do paraboloide, da antena com um único refletor. E no caso das configurações com simetria circular, você tem um bloqueio da abertura, algo que a gente tinha evitado com o paraboloide offset. Na próxima semana, se tudo correr bem, nós vamos estudar, apresentar na próxima semana ou daqui a 2 semanas, agora não me lembro. É possível você ter uma estrutura com 2 refletores offset. Aí essas são as melhores antenas que existem, refletoras, né? E as mais caras também. Mas por enquanto a gente não vai ver esse assunto. Então aqui, ó, nessa simetria circular, nós voltamos a ter a abertura sendo bloqueada. E a gente já viu que o bloqueio da abertura não apenas causa a diminuição da diretividade da antena, e também aumenta o nível dos lóbulos secundários. Esse problema volta a aparecer. Em relação a essa transparência, esse slide, alguma pergunta? Não. Aqui temos algumas fotos. Eu já tinha até mostrado essas fotos antes, né? De uma corneta corrugada. Essas cornetas são utilizadas em sistemas com 2 refletores. Repare que ela é bem grande, de tal modo que ela é muito diretiva, justamente para iluminar o subrefletor com perdas de transbordamento reduzidas. Consequentemente, quando você, por causa da aplicação, precisa de uma estrutura de micro-ondas mais complicada aqui por trás da corneta, tanto na recepção como na transmissão, repare, você precisa do acesso facilitado para o alimentador. Você não consegue, né? Não se pensa em colocar uma estrutura dessa na frente de um refletor. Então, isso aqui é uma estrutura que pede para que você utilize um sistema com 2 refletores, que é o caso da aula de hoje. Bom, como temos 2 refletores,
o traçado de raios não é tão simples como os das últimas aulas, porque agora temos duas reflexões, tá? E a primeira reflexão no subrefletor vai transformar uma frente de onda esférica noutra frente de onda esférica. Só a última reflexão no refletor principal que vai fazer que você tenha a frente de onda plana até a abertura bloqueada da sua antena. Então, apesar da geometria ser mais complicada, o traçado de raios ainda não é assim tão difícil. Ele é simples, tá? Porém, eu vou aproveitar a aula de hoje e sair um pouquinho do escopo do curso, quer dizer, não muito, né? E apresentar para vocês algumas teorias, algum conhecimento básico sobre traçado de raios, ótica geométrica, aplicada, no caso aqui, em espelhos, né? Refletores. A ótica geométrica, traçado de raios, é muito utilizado não só em ótica e antenas refletoras, mas também na caracterização de canais de rádio. Conforme a frequência de operação vai aumentando, né, e os prédios numa cidade continuam do mesmo tamanho, então você, mais ou menos, né, você então pode utilizar essas técnicas de traçado de raios com mais sucesso para fazer a caracterização. Agora está na moda em falar em canais 5G, frequências mais altas. Então, essas técnicas envolvendo traçado de raios, elas passam a te dar resultados interessantes nessa caracterização. Como, eventualmente, pode ser que um ou outro venha a trabalhar com essa técnica, então eu vou aproveitar esses próximos 3 slides para falar um pouquinho sobre o traçado de raios, tá? Então, existem vários livros sobre o assunto. Eu coloquei esse artigo de 72 do Deschamps. Foi um cara muito famoso, um professor muito famoso, em particular em técnicas assintóticas. Então, é uma referência, não sei nem te dizer se é a melhor, se é a mais didática, mas é uma referência clássica. Então, basicamente, o que eu tenho para falar aqui, geralmente essa figura, essa matéria é vista com muito mais detalhes, com muito mais profundidade na matéria do Cássio, de técnicas, métodos em alta frequência, tá? Se você olhar lá nas notas de aula do Cássio, você vai ver essas superfícies aqui curvas, de maneira que, se o Cássio olhar para isso, ele vai começar a ficar nervoso. Eu coloquei essas superfícies planas, que no fundo, isso aqui é no limite desse feixe, da largura desse feixe de raios, tendendo para zero. A área da seção reta desse feixe tendendo para zero. E como essas superfícies são bem suaves, a curvatura é bem suave, nesse limite essa superfície é quase que localmente plana. Então, o que nós temos aqui, ó, é uma frente de onda astigmática, onde nós temos, numa certa posição inicial, S igual a zero, um feixe com essa seção reta retangular aqui, ó. E essa seção reta retangular tem uma área infinitesimal que eu chamei aqui de DA0. E aí essa frente de onda ela propagou ao longo dessa trajetória e numa posição S depois, como neste exemplo desta figura os raios são divergentes, você tem agora uma nova área infinitesimal que eu chamei de DA. E o que tem que acontecer com a potência ao longo desse tubo de raios? É uma pergunta. O que tem que acontecer com a potência ao longo desse tubo de raios? A potência tem que continuar a mesma. Tem que se conservar. Consequentemente, exatamente. Consequentemente, a densidade de potência vezes a área nessa posição S igual a zero tem que ser igual à densidade de potência vezes a nova área nessa posição S. Se essa área aumentou, a densidade de potência tem que diminuir. Se essa área diminuir, a densidade de potência tem que aumentar, de maneira que o produto permaneça constante. Como assim produto? Não é uma integral?
É uma integral, mas essa área que é tão piquititinha, esse tubo de raios, eu estou pegando bem no limite, em torno da trajetória, é tão pequeno que a gente vai assumir que localmente a densidade de potência é constante sobre essa abertura. Esquece a abertura, sobre essa área. E aí o que seria uma integral vira simplesmente o produto da densidade de potência naquele ponto vezes a área correspondente. Assumindo, né? Isso aqui assume que a frente de onda é TM. Consequentemente, a densidade de potência é o módulo do E ao quadrado naquele local sobre 2 eta. Ou seja, a razão entre essas áreas é a razão entre as densidades de potência. E, consequentemente, é a razão entre os módulos, a raiz quadrada dessa razão, né? É a razão entre os módulos do campo, na posição S0, S igual a 0, e na posição S. Se eu conhecer a relação entre essas áreas e a amplitude do campo na posição inicial, eu obtenho a intensidade do campo na posição S. E é esse princípio que eu quero passar para vocês, que ele é importante, inclusive na análise das nossas antenas. Essa relação entre as áreas dA0 e dA se dá através da posição das cáusticas dessa frente de onda, tá? As cáusticas são lugares geométricos onde os raios se cruzam, se cortam. E, logicamente, essas cáusticas dependem do problema que você está resolvendo, da forma da fonte, da forma do espelho, da forma da lente. Mas, uma vez localizadas as cáusticas, né, nós teremos, daqui a pouco eu vou mostrar a fórmula, a razão entre a área dA0 e a área dA. E com essa razão eu vou ter no final a razão entre o módulo do campo na posição S0, S igual a 0, e na posição S. Se eu souber a distância S em relação à posição original, eu também ajusto a fase. É só multiplicar por E elevado a menos JKS. E sendo o meio homogêneo, a polarização não muda. A polarização que eu tenho aqui vai ser a mesma aqui na frente. Se o campo partiu polarizado circularmente, ele vai chegar aqui polarizado circularmente, desde que o meio seja linear, homogêneo, isotrópico. Ou seja, eu consigo, se eu tiver o campo nessa posição, por exemplo, a posição imediatamente após a reflexão, e souber a posição das cáusticas, a posição dos focos do espelho, eu sei calcular o campo numa certa posição S. Por exemplo, imediatamente antes de chegar no refletor principal. E é isso que eu vou usar para rastrear os raios, desde o alimentador até a abertura do sistema duplo refletor. Rho2 e Rho1 são os raios de curvatura da frente de onda nos planos principais, na posição inicial. Tá? Por exemplo, aqui no plano vertical, o outro no plano horizontal. Por exemplo, se esses forem os planos principais. E a notação mais utilizada é que, se a frente de onda é divergente, é porque a cáustica correspondente está atrás. E aí a posição, Rho é a distância da cáustica até a frente de onda na posição S igual a 0, ao longo da trajetória. Então, se a cáustica está atrás, porque a frente de onda é divergente, essa posição aqui é negativa, já que S igual a 0 é aqui, então tudo que tiver para trás é negativo. Então, se a cáustica estiver atrás, essa posição é menos Rho2, enquanto que a outra é menos Rho1. No caso do foco, o foco é um caso particular da cáustica, quando ela se degenera num ponto. E se a frente de onda é uma frente de onda esférica, as duas cáusticas vão se degenerar num ponto, no foco, que é o caso nosso dessas antenas duplo refletoras. Eu estou mostrando aqui o caso geral. Tá? No nosso caso, a frente de onda vai ser esférica.
A geometria é menos complicada do que aquela que está desenhada aqui nessa figura. Em relação a essa figura, alguma pergunta? Não. Então, o que a gente faz agora, se eu conhecer a distância ao longo da trajetória S, se eu conhecer essa distância ρ2 e essa outra distância ρ1, usando o triângulo, similaridade entre triângulos, eu consigo obter a razão entre a área DA0 e a área DA. E é tudo que eu preciso. Tá? Então, no próximo slide, nós vamos apresentar essa razão. Eu não vou mostrar os detalhes, até porque a figura aqui não é muito boa, mas com calma, em casa, se um dia você precisar derivar a equação, é só usar a similaridade entre os triângulos que aparecem na figura. Então, da conservação de energia, a gente sabe que a densidade de potência na posição S vezes a área na posição S tem que ser igual à densidade de potência na posição S igual a 0 vezes a área naquela posição. Então, com isso daqui, ó, se eu conhecer a densidade de potência numa certa posição, vezes, né, e junto com isso, o produto entre as áreas, automaticamente eu tenho a densidade de potência na nova posição S, à frente, positiva. E, sendo a onda TM, eu tenho o módulo, a intensidade, a amplitude do campo elétrico naquela posição. Então, o que eu fiz aqui foi simplesmente tirar a raiz quadrada dessa expressão e apliquei aqui a definição da densidade de potência sendo a frente de onda TM. A ótica geométrica pressupõe que a frente de onda é transversa eletromagnética. Então, repare, eu tenho a intensidade, o módulo, a amplitude do campo elétrico na posição S, em função da amplitude na posição S igual a 0 e da raiz quadrada entre a razão das áreas. E aí, as contas principais que você tem que fazer é justamente para achar, né, analiticamente, a razão entre essas áreas. Mas isso você faz com a ajuda da figura. Aí você faz uma figura maior, desenha com mais calma. Eu não vou mostrar os detalhes aqui, mas não é difícil você provar que a razão entre as áreas é dada por esse produto aqui, ó. ρ1, que é o raio de curvatura num dos planos principais. Negativo, se a frente de onda é divergente. Positivo, a frente, se ela é convergente. Então, é ρ1 dividido por ρ1 mais S. S é a distância, ó, ao longo da trajetória a partir da posição inicial que a gente assume aqui em S igual a 0. E a mesma razão, só que agora no outro plano principal, com raio de curvatura ρ2. Então, a nomenclatura, o que a gente faz aqui é, se a frente de onda ela diverge, então ρ1, e agora eu não me lembro o sinal, olha só que coisa, hein? ρ1 e ρ2 são os raios de curvatura. Eu acho que ρ1 é positivo, ρ1 e ρ2 são positivos, se naquele plano a onda diverge. Ou seja, a frente de onda é côncava. Se elas convergem para uma cáustica, ou seja, a cáustica está na frente da frente de onda, então os raios de curvatura são negativos, é isso. Se a cáustica está atrás, eles são positivos. Não, é isso mesmo. Vocês me desculpem aqui a confusão. Se eu coloquei aqui menos ρ1 e menos ρ2, é porque ρ1 e ρ2 são positivos. E menos ρ2 dá uma coordenada S negativa, já que ela está atrás da posição S igual a 0. Então, ó, nesta figura, a frente de onda é divergente, ela vai abrindo, de maneira que ρ1 e ρ2 são positivos. Se estas cáusticas, ou uma delas, estivesse à frente da frente de onda, ela seria, o raio de curvatura correspondente seria negativo. Então, nesta figura, tanto ρ1 como ρ2 são positivos. A frente de onda diverge
nos dois planos. Então, é isso. Vocês me desculpem, estava esquecendo. Então, ρ1 e ρ2, um deles, né? Ele é positivo se naquele plano a frente de onda diverge. Ele vai ser negativo se ela estiver convergindo. É possível existir uma situação onde um deles é positivo e outro é negativo? Existe. Você pode ter uma frente de onda na forma de uma sela de cavalo, de maneira que num plano ela é côncava, no outro ela é convexa. Isso pode existir. Depende do espelho onde essa frente de onda foi refletida, tá? Então é possível que você tenha um deles positivo e um deles negativo. Na aula de hoje, isso não vai acontecer, porque as nossas superfícies têm simetria circular. Então, eles vão ser ou ambos positivos ou ambos negativos, dependendo se a frente de onda refletida começa divergindo ou convergindo para um foco. Por exemplo, no caso do hiperboloide, o foco é virtual, ficou para trás. Então, depois que reflete no subrefletor, a frente de onda diverge nos dois planos. Ali os ρs vão ser positivos. No caso da gregoriana, onde o subrefletor é um elipsoide, tem um foco real. Ou seja, logo após a reflexão, a frente de onda converge para o foco para depois divergir. Então, nesse caso, os dois ρs vão ser negativos. Tá? Já antecipando o que vai acontecer. Conhecidos os raios de curvatura nos dois planos. E conhecida a distância S, que no nosso problema vai ser a distância entre o subrefletor e o refletor principal, a distância percorrida ao longo do raio, nós conheceremos o campo imediatamente antes da reflexão no refletor principal, a partir do conhecimento do campo imediatamente após a reflexão no subrefletor. Então, é nisso que essa fórmula vai ser utilizada. Só que essa fórmula aqui é muito mais geral do que aquilo que a gente vai precisar na aula de hoje. Aqui eu estou colocando o campo completo, o campo vetorial. O que eu preciso fazer? Dada a amplitude, eu só preciso colocar um vetorzinho aqui em cima do E, para dizer o seguinte, ó, a polarização desse cara na posição S é a mesma na posição S igual a zero, seja ela qual for. E ajustar a fase. Então, a fase que eu tenho, a fase que eu já tenho na posição S igual a zero, eu adiciono esta fase associada à propagação desde S igual a zero até a próxima posição S. Então, com isso, ó, eu tenho o campo total da ótica geométrica, conhecido o campo da ótica geométrica numa certa posição, conhecidos os raios de curvatura daquela frente de onda e a distância que isso vai percorrer, eu tenho o campo, segundo a ótica geométrica, na nova posição S. E isso ajuda, por exemplo, a rastrear raios. O raio sai de uma antena, o campo, né, a frente de onda sai de uma antena, bate num prédio, bate no outro. Isso ajuda a fazer o rastreamento do campo refletido em vários obstáculos. Aí você vai rastreando o campo até chegar na posição final. Em relação a essa equação, alguma pergunta? Um caso particular é a onda plana. Isso aqui é geral. Então, nós vamos ver aqui 3 casos particulares. Existem casos, além desses 3 casos particulares, mas os que a gente mais vê nas notas de aula, nos livros, são a onda plana, que todos vocês já viram. Então, a onda plana, ó, você tem uma frente de onda plana, os raios saem, né, partem paralelos entre si, frente de onda plana, é como se essas cáusticas estivessem no infinito, lá longe, lá para trás. Ou seja, é como se o ρ1 e o ρ2 fossem para o infinito. Repare, se o ρ1 e o ρ2 forem para o infinito, essa razão vai dar 1 e essa razão vai dar 1, desde que o S seja finito. Ou seja, para a onda plana, nós temos essa equação. Você simplesmente só precisa ajustar a fase do campo na nova posição S. Foi isso que a gente utilizou
na semana passada para estudar o campo que chega na abertura de um paraboloide. Dado o campo imediatamente após a reflexão, a gente simplesmente ajustou a fase para obter o campo na abertura. Eu só não falei de ótica geométrica antes, porque a geometria do paraboloide era muito simples. E todos vocês engoliram, né, que a onda após a reflexão no refletor parte como uma frente de onda plana. É tão óbvio que vocês chegaram a essa conclusão sem ter que mostrar essa equação mais geral. Isso aqui é um caso particular dessa equação aqui de cima. Outro exemplo que volta e meia aparece é de uma onda cilíndrica. Por exemplo, você tem uma linha infinita de corrente e isso gera uma onda cilíndrica. Então, no caso da onda cilíndrica, repare, a frente de onda num plano, aqui no caso dessa figura é o plano vertical. Ó. Essa frente de onda é reta. Ou seja, a cáustica desse plano é infinita, está lá para trás. Eu assumi que essa cáustica é o ρ2. Aí depende da notação que eu vou usar. Já no outro plano, no plano horizontal, isso aqui é um círculo, ó, com raio de curvatura ρ. Ou seja, ρ é a distância da fonte de onda cilíndrica até a frente de onda na posição inicial S igual a zero. Então, ρ1 é ρ. Essa onda cilíndrica está divergindo. ρ1 é positivo. Na nova posição S, este é o campo segundo a ótica geométrica. Houve uma variação na amplitude dele, não apenas na fase, mas também na amplitude. O que é óbvio, a frente de onda aumentou. Então, como a potência tem que se conservar, se a área da frente de onda aumenta, a intensidade do campo tem que diminuir, de acordo, para que o fluxo, a potência que atravessa a área, permaneça constante. E, finalmente, o caso que nos interessa hoje, em particular, é uma frente de onda esférica. Então, eu tenho aqui ó, uma fonte esférica colocada, por exemplo, no foco do refletor. E aí, a uma certa distância R, essa frente de onda esférica, né, tem raio de curvatura R. Nesse caso aqui, positivo, porque a onda está divergindo. E aí a pergunta é, quando eu andar S, né, após a frente de onda inicial, quanto vai valer o campo aqui? Em função do campo que eu tinha na posição S igual a zero. Então, neste caso particular, é uma frente de onda esférica. Então, os dois raios de curvatura, ρ1 e ρ2, são iguais, positivos e iguais. E eu chamei de R. Então, se eu colocar ρ1 e ρ2 iguais a R, este produto aqui ó, vira isso daqui. Então, repara, na frente de onda esférica, a amplitude vai variando com a posição, com a distância. Não é só ajustar a fase. Também tem que mexer na amplitude pelos mesmos motivos. A área vai aumentando por conservação de energia, a potência, o fluxo que atravessa a área tem que permanecer o mesmo, independente da distância R. Essa é a fórmula que nos interessa na aula de hoje. Dado o campo imediatamente após a reflexão no subrefletor, conhecidos os raios de curvatura da frente de onda e a distância que vai ser percorrida até chegar no refletor principal, qual é o campo imediatamente antes da reflexão no refletor principal. A partir do refletor principal, a gente não vai precisar, porque vira uma onda plana. A gente vai usar isso daqui, ó. A gente vai pegar essa expressão, ajustar, né, a orientação do campo e acrescentar a distância percorrida a essa. Em relação a esse slide, alguma pergunta? Não. Então, vamos lá. A gente vai precisar na aula de hoje ó, desta relação aqui embaixo. E dessa aqui também. Só que esse daqui a gente é tão óbvio, né? O que acontece após a última reflexão que a gente acaba esquecendo que isso daqui tem a ver com os princípios da ótica geométrica. Então, a relação mais importante na aula de hoje
A novidade, né, ela está aqui nessa equação de baixo, nessa relação, que é um caso particular dessa expressão mais geral. Então, vamos partir para obter o campo na abertura nesse sistema duplo refletor. E eu vou começar, eu vou ilustrar, pelo menos no início, para uma geometria Cassegrain, onde o subrefletor é aqui descrito por um hiperboloide. Aqui o foco virtual. Mas a formulação é geral. A gente vai mostrar para as duas configurações. Eu vou começar aqui usando a figura da Cassegrain por comodidade. Então, ó, primeira coisa, eu vou definir 3 sistemas de coordenadas, né, para facilitar esse traçado de raios. Eu vou ter o sistema do alimentador, mais uma vez representado aqui pelo índice F, só que agora esse sistema ele não aponta para trás. O alimentador agora está apontando para frente, né? Nessa figura ele está apontando aqui para a direita. Então, o ZF ele aponta aqui, ó, na direção da abertura. Só que esse ZF vai ter origem no foco onde está o alimentador, por motivos óbvios, né? Se eu colocar a origem do sistema F no ponto onde se encontra, né, a fonte da minha onda esférica, mais uma vez a expressão do campo do alimentador é simplificada dessa maneira. Ó. Eu sei que sendo a onda esférica ITM, ela varia com a distância dessa maneira, e ela pode ter, em princípio, 2 componentes, a componente θ, F, e a componente φF. A função t, mais uma vez, vai representar a componente θ e a função p, a componente φ. Ou seja, é o mesmo modelo que a gente adotou para as outras antenas de único refletor. É o mesmo modelo. Só que agora isto é o campo imediatamente antes de atingir o subrefletor. Neste ponto S. Esse ponto S é um ponto do subrefletor, onde a trajetória atinge o subrefletor. Então, aqui não é mais o campo imediatamente antes da reflexão no refletor principal. Agora é o campo, à frente de onda esférica, imediatamente antes, S-, antes da reflexão no subrefletor. Aí esse campo é refletido pelo subrefletor. Esse campo é refletido pelo subrefletor e, no caso da Cassegrain, parece que está vindo aqui desse foco T, virtual. No caso da Gregoriana, também vai parecer que vem de um foco, mas vai ser um foco T real. O fato é que, uma vez refletido, esse campo imediatamente antes de atingir o refletor principal, P-, imediatamente antes, ele é o campo que saiu, que partiu do ponto S, com a amplitude ajustada, de acordo com a fórmula do slide anterior, e com a fase ajustada. Repare, SP é a trajetória do ponto S ao ponto P. É a nossa distância S no slide anterior. Aqui seria o ponto, a posição S igual a 0, e aqui seria, né, o percurso total. Total não, o percurso até o outro refletor é a distância S, que aqui é representada pelo segmento SP. Então, cuidado que aqui S é por causa de subrefletor. Né? Não confundir com o S de distância. A distância aqui é SP. Aqui a fórmula ó, é ρ dividido por ρ mais S. Lembra? S é a distância, é SP. Ó. Então, o SP aqui faz o papel da distância entre a frente de onda imediatamente após a reflexão no subrefletor e aquela que incide no refletor principal. E TS, ó, TS é o raio de curvatura. É como se a frente de onda agora fosse esférica, mas não mais partindo desse foco, e sim desse. Então, esse raio de curvatura é TS, ó, TS. Nesse caso, a frente de onda é divergente.
Então, o TS daqui, no caso da Cassegrain, vai aparecer com sinal de mais. Então, para Cassegrain, o raio de curvatura é positivo. A gente vai usar o sinal de mais. O mais é para Cassegrain. No caso da gregoriana, que a gente vai mostrar daqui a pouco, a frente de onda ela sai convergindo, porque o ponto T não vai estar aqui atrás, ele vai estar aqui na frente. Aí, no caso da gregoriana, a gente vai ter que mudar o sinal. O sinal usado vai ser o de menos. Então, a fórmula é essa, tá? O sinal de mais para Cassegrain e o sinal de menos para gregoriana. As orientações do campo, eu não vou... As fórmulas são grandes, né? Esse sistema de coordenadas aqui é o sistema de coordenadas auxiliar do alimentador, tá? Eu não vou colocar as fórmulas todas, porque como a geometria é simples, eu sei como o campo vai chegar na abertura. Eu sei como é a orientação do campo na abertura. O que sair na polarização, na orientação θF do alimentador, após duas reflexões, vai chegar na direção ρ na abertura. E o que sair na componente φF do alimentador, depois de duas reflexões, vai chegar na direção φ da abertura. Então, eu não vou me preocupar com como representar essas direções θ' e φ' nessa posição intermediária. Então, eu vou deixar indicado assim, ó, só para não complicar muito. E aí, ó, repare, essa distância, essa fase aqui associada ao SP, vai juntar com essa do RF, que é da frente de onda que vem do alimentador. Percorreu RF, depois percorreu SP. Após a última reflexão, a gente vai ter que adicionar mais um termo associado à trajetória, né, do ponto P até a abertura. Por enquanto, em relação a essa equação aqui, ó, alguma dúvida, alguma pergunta? Não. Então, eu vou começar pela Cassegrain. Então, para a Cassegrain, a frente de onda reflete no ponto S, parte divergindo do foco. Aqui não temos uma cáustica, temos um foco, uma onda esférica. Então, os dois raios de curvatura são iguais, porque é um foco e a frente de onda é esférica. E esse raio de curvatura, ó, é dado por essa distância TS. E a trajetória do ponto S até o ponto P tem essa distância SP. Então, no caso da Cassegrain, os sinais são positivos. E aí nós vamos colocar as equações das cônicas para obter a expressão, né, do campo em função da excentricidade do subrefletor, em função da distância interfocal, a distância entre os dois focos, em função da distância focal F do refletor principal. Então, isso a gente vai conseguir usando as equações polares das cônicas. Então, da equação do paraboloide, a gente viu que a distância do foco até o refletor, a distância de T até P, ou seja, a distância TS mais SP, é dada em função, ó, da distância focal do paraboloide e do ângulo. Aqui eu não vou chamar de θF, porque eu estou usando θF para outra coisa. Então, eu vou chamar de θP. Então, isso aqui vem da equação do paraboloide. Eu simplesmente utilizando identidades trigonométricas, porque vocês vão entender isso daqui a pouco, porque eu reescrevi isso dessa maneira. Então, daqui para cá é identidade trigonométrica. E isso daqui, ó, a primeira igualdade, vem da equação do paraboloide. Ou seja, aqui no denominador, eu já vou substituir por essa expressão, ó. Aqui no denominador, eu vou substituir por essa expressão. Mas ainda falta isolar o TS. Ele aparece sozinho aqui no numerador. E aí, para isso, eu vou usar a equação do hiperboloide, do subrefletor. Então, do hiperboloide, a gente sabe que a distância de um foco, né, até o refletor, a superfície hiperbólica, menos a outra distância, ou seja, RF menos TS,
é dada por essa... É uma constante igual a 2C sobre E, onde 2C é a distância interfocal e E é a excentricidade dessa hipérbole. É um valor maior do que 1. Por outro lado, também sabemos da equação do elipsoide, do hiperboloide. Isso a gente viu no início das transparências do conjunto número 9 de transparências. Essa é a equação polar para RF. Também em função da distância interfocal e da excentricidade e desse ângulo θF aqui, ó, que acaba sendo o ângulo do alimentador. Então, desta segunda igualdade e desta relação entre o ângulo θP e θF, a gente consegue ter uma expressão do TS, que a gente vai colocar aqui no numerador. Ou seja, você vai substituir esse tangente de θP sobre 2 por essa relação, vai obter o TS, tudo isso aqui dentro, vai manipular um pouco as equações. As contas não são complicadas, é tudo tranquilo, identidades trigonométricas. O mais complicado é obter as fórmulas das cônicas, mas eu já dei isso mastigado para vocês lá no início do conjunto 9 de slides. Você chega nessa relação aqui. Você chega nessa relação, tá? Esse é o campo imediatamente antes da reflexão. Ainda não é o campo na abertura. Mas repara o seguinte, olha o termo que apareceu aqui. Isso aqui lembra o quê? Isso aqui lembra o quê? Isso aqui lembra a equação de... Isso aqui lembra a equação de que superfície? Aqui, ó. Equação de que superfície? Paraboloide. Paraboloide, só que invertido, né? Invertido. Ou seja, isso aqui é como se fosse o inverso de uma distância. Eu vou sair daqui desse slide, vou lá num slide do conjunto número 9, onde a gente estudou o refletor parabólico simétrico. Aqui o campo na abertura. Isso aqui é o refletor parabólico simétrico. A gente estudou ele na aula passada, na semana passada. Aqui, ó. 1 sobre RF. 1 sobre RF é o inverso, né? 1 sobre RF é o inverso de 2F sobre 1 mais cosseno de θF. Então, repare, deu uma expressão parecida com a que a gente obteve para o paraboloide simétrico. Só que veio multiplicando este termo aqui, ó. Este termo não apareceu no paraboloide simétrico. Este cara apareceu, mas este daqui não. Guarda essa informação, porque ela vai ter desdobramentos interessantes daqui a pouco. Tá? Então, repare, deu uma expressão muito parecida com a expressão do paraboloide simétrico, exceto por este termo aqui. Isso aqui, ó, sozinho, faz o papel que o 1 sobre RF fez, né, no paraboloide simétrico. Só que veio multiplicado por essa razão aqui, ó, que depende da excentricidade do subrefletor. A gente vai fazer um comentário daqui a pouco baseado nessa observação aqui, ó. Em relação a essa equação, alguma pergunta? Não. Para a gregoriana, são os passos muito parecidos. Só que para a gregoriana tem que tomar cuidado que a onda ela parte do ponto S convergindo para o foco real na frente do subrefletor, no ponto T. Então, o sinal aqui, ó, do raio de curvatura é negativo. É menos TS. Agora, a distância, ó, continua sendo SP, do ponto S até o ponto P. Depois que passa pelo ponto T, a frente de onda volta a ser divergente. Mas o raio de curvatura é na posição inicial.
imediatamente após a reflexão no subrefletor. Então, imediatamente após a reflexão, a frente de onda é convergente. Só depois, no meio do caminho, é que ela vira divergente. Mas o importante é que as características, os raios de curvatura, são da frente de onda na posição inicial. E na posição inicial, esse raio de curvatura é negativo, de acordo com a nossa convenção. Então, repare, a fórmula é muito parecida com a anterior, só que aqui o sinal é negativo. E as equações? A equação do paraboloide é a mesma, não muda. Mas a equação do elipsoide vai ter diferenças. Vamos ver o que vai acontecer. Então, de acordo com a equação do paraboloide, ó, a distância do foco dele até o paraboloide é 2f sobre 1 mais cosseno de θp. Isso não muda. Só que essa distância TP é a distância SP menos ST, ou TS, no caso. Então, isso daqui ó, é SP menos TS. Ou seja, esta expressão, mais uma vez, vai entrar no denominador aqui. Ó. Isso daqui já é SP menos TS. Beleza. Agora, falta isolar o TS. Isso é feito de maneira parecida com o que tinha antes. Ó. Vamos usar a equação da elipse. No caso da elipse, é RF mais TS, ou seja, a soma de RF mais TS e não menos. Mais é que é igual a razão de 2C sobre E. Onde 2C, mais uma vez, é a razão entre os a distância entre os focos. E é a excentricidade da elipse, que nesse caso é um valor entre 0 e 1. A excentricidade, no caso do elipsoide, da gregoriana, tem um valor entre 0 e 1. No caso da Cassegrain, é um valor maior do que 1. Tá? E aqui está a equação da elipse. E aí você, com essas duas equações, essa igualdade aqui, você consegue uma expressão para isolar o TS, ou o negativo dele, que você precisa colocar aqui em cima. E com esta relação ó, entre TP e TF, você consegue substituir este termo que apareceu aqui. De maneira que, no final, para a gregoriana, o campo imediatamente antes de atingir o ponto P é dado por essa expressão. É a mesma do slide anterior. É a mesma expressão. A diferença é que, no caso da Cassegrain, o epsilon é maior do que 1. Então, essa razão é positiva. Enquanto que, no caso da gregoriana, o epsilon é menor do que 1. Então, essa razão é negativa. Tá? Tem um sinal de menos implícito aqui dentro. Mas a fórmula analítica é a mesma. Essa inversão de sinal tem a ver com o que o pessoal em ótica descreve como o desvio de fase de Gowe. Está totalmente fora do escopo do nosso curso, mas eu ponho aqui essa informação. De repente, um dia, vocês precisam trabalhar com isso. E aí tem essa informação. Esse sinal de menos que aparece tem a ver com esse fenômeno. Tá? Fica só aqui a citação. Mas a fórmula é a mesma. Então, esta fórmula vale tanto para a gregoriana como para a Cassegrain. E, mais uma vez, a mesma observação. Repare que aqui você tem aquele termo 1 sobre RF do caso do paraboloide simétrico, só que multiplicado por isso aqui, ó. Isso apareceu no paraboloide simétrico, esse termo aqui, ó. Era o 1 sobre RF. Não tinha aparecido esse cara. Esse cara é uma novidade aqui. Lembrando que o epsilon, né, é a excentricidade do subrefletor. Mas o interessante é que as duas configurações, tanto a gregoriana como a Cassegrain, têm a mesma expressão para o campo aqui da abertura, né? Porque agora basta transformar isso para abertura. Em relação a esse resultado da gregoriana, alguma pergunta? Então, o que está faltando agora é refletir esse campo para abertura.
ajustar a orientação do campo refletido. Aí já vamos colocar a orientação de acordo com o sistema de coordenadas da abertura e adicionar aqui, ó, a fase associada à última trajetória até a abertura. Na amplitude, não vamos precisar fazer mais nada, porque após a última reflexão, a frente de onda é plana. Então, a gente só vai precisar ajustar a orientação desse θ' e desse φ', porque a trajetória inclinou, né, depois da reflexão, e acrescentar aqui o percurso da última trajetória. E com isso a gente vai ter o campo na abertura. E a expressão é a mesma para as duas antenas, para as duas configurações. Então agora a gente precisa, né, pegar o campo imediatamente após a reflexão, e aqui a gente só vai ajustar as orientações, porque a gente já sabe o que vai acontecer, e acrescentar a fase associada à trajetória PA. E aqui, nessas notas de aula, eu vou colocar a abertura no mesmo plano do foco T desse sistema duplo refletor. Ao invés de colocar o plano aqui, ó, no foco onde está o alimentador, eu vou colocar o plano da abertura onde está o ponto T. Tanto faz, como a frente de onda é plana, você pode pôr esse plano onde você quiser. Eu coloquei aqui por comodidade, tá? E aí, nós chegamos na expressão final. Aquilo que saiu do alimentador na direção θF, chega na abertura na direção ρ. E aquilo que saiu do alimentador na direção φF, chega na abertura na direção φ. E esta expressão, ó, é idêntica àquela do paraboloide simétrico. No paraboloide simétrico, ao invés de usar ρ e φ, a gente usou x e y. Mas se você trocar isso daqui, ó, ρ chapéu e φ chapéu, pela base, né, descrevê-los na base cartesiana, na base retangular, você vai chegar na mesma expressão que a gente chegou no paraboloide simétrico, exceto por este termo daqui, ó, exceto por este termo. Se não fosse este termo daqui, ó, essa razão envolvendo a excentricidade do subrefletor, a expressão do campo na abertura seria idêntica à da expressão do paraboloide simétrico. Nos dois casos, sem levar em conta o bloqueio, que aqui é o bloqueio do subrefletor, no paraboloide simétrico era o bloqueio do alimentador. Mas tirando fora o bloqueio, a expressão é idêntica, exceto por este termo aqui. Isso, como eu já antecipei, vai ter uma consequência interessante daqui a pouco. E aí a gente consegue provar, não vem como surpresa, que esse somatório aqui, ó, esse somatório aqui é uma constante, que no nosso caso é dado por 2F mais 2C sobre epsilon. Sobre E, perdão. F é a distância focal do paraboloide, 2C é a distância interfocal da cônica do subrefletor, é a excentricidade daquela cônica. É uma constante que tem a ver com a posição onde você definiu o plano da abertura. Se você deslocar esse plano para frente ou para trás, é só diminuir ou somar a constante necessária. Mas o fato é que, como esperado, de acordo com a ótica geométrica, a fase do campo na abertura é constante. E pelos mesmos motivos já apresentados para o refletor parabólico, a amplitude não vai ser constante. A polarização vai ser constante, a fase, desde que o seu alimentador atenda à terceira definição do Ludwig, ou seja, não radie polarização cruzada, a fase é constante, mas a amplitude não vai ser constante por causa desse 1 mais cosseno de θ aqui, ó. O alimentador teria que compensar a atenuação espacial provocada, ó, por essa trajetória onde a frente de onda é esférica.
E aí é que vem a conclusão interessante. É como se esse sistema, não levando em consideração o bloqueio, tá? Sem considerar o bloqueio, é como se esse sistema duplo refletor fosse equivalente a um paraboloide simétrico. Como a gente olha para a expressão do campo na abertura e a gente vê que as duas expressões são parecidas, a gente chega à conclusão, puxa vida, esse sistema de dois refletores faz o papel de um sistema de único refletor, só que com uma distância focal diferente. Esse termo daqui, ó, multiplicando F, define uma distância focal equivalente. É como se o campo na abertura fosse aquele produzido por um paraboloide simétrico, porém com outra distância focal, dada por essa expressão aqui. Eu vou só me ausentar um segundinho, que eu vou pegar a fonte aqui para ligar antes que o meu laptop perca a bateria. Só um segundo. Pronto. Quase. Então a gente chega num conceito que é o conceito do paraboloide equivalente. Do ponto de vista da ótica geométrica, é como se o sistema duplo refletor funcionasse como um paraboloide único. Ou seja, se você pegar o alimentador e colocá-lo no foco deste paraboloide simétrico, que possui uma distância focal própria equivalente, o campo na abertura, se você usar traçado de raios, ótica geométrica, vai dar igual ao que você tem no caso do duplo refletor, exceto pelo bloqueio. A ótica geométrica, ela meio que faz o seguinte, uma vez ocorrendo a reflexão por uma superfície, a partir daquele momento é como se essa superfície desaparecesse. Então, quando você usa o traçado de raios, ele prevê o campo na abertura como se o subrefletor não existisse. Aí você desconta isso na hora de integrar, né, as correntes equivalentes da abertura para obter o campo radiado. Então, é como se o campo produzido, né, é como se o campo na abertura desse sistema duplo refletor fosse gerado por um paraboloide equivalente, com uma distância focal maior. Isso aqui vai dar um valor maior do que a distância focal do refletor principal original. F é a distância focal do refletor principal. F equivalente é a distância focal desse paraboloide fictício. Ele não existe, mas é como se ele fosse o equivalente, do ponto de vista da ótica geométrica, deste refletor. Qual é a vantagem disso? A vantagem desse conceito é que tudo aquilo que a gente aprendeu na hora de entender e projetar o paraboloide simétrico pode ser usado aqui. Em outras palavras, ao invés de, uma vez obtido o paraboloide equivalente, você vai usá-lo na hora de você, por exemplo, determinar qual é o melhor alimentador para aumentar a eficiência de abertura. Por exemplo, o que a gente aprendeu no paraboloide simétrico? O melhor alimentador, o melhor custo-benefício entre eficiência de iluminação e eficiência de transbordamento é aquele que te dá quantos dB de atenuação na borda? É uma pergunta. Alô? Tem alguém aí? Oi. Lá no paraboloide simétrico,
segundo os estudos realizados pelo Silver, qual é a atenuação na borda, mais ou menos, que você tem que ter para aumentar a eficiência de abertura dessa antena, do paraboloide simétrico? 11 dB? 11 dB. Então, o mesmo vale aqui, pelos mesmos motivos. A gente não vai repetir aquele estudo. Então, você vai, dada a configuração duplo refletora, você determina o paraboloide equivalente e aplica, né, define o seu alimentador, a diretividade do seu alimentador, o diagrama de radiação do alimentador, de maneira a ter aproximadamente 11 dB de atenuação na borda deste paraboloide equivalente, que obviamente tem que ter o mesmo diâmetro da configuração original. Isso vai dar o refletor ótimo que você está procurando. Óbvio que você vai ter que ajustar posteriormente, porque toda essa análise não leva em consideração a difração na borda do subrefletor, o bloqueio do subrefletor, a difração na borda do refletor principal, o acoplamento eletromagnético, né, entre os dois refletores, mas pelo menos você não só entende melhor como essa antena funciona e também já começa o seu projeto provavelmente perto do ótimo, né? Depois você precisa de um programa, né, de computador, ou baseado em ótica física, ou baseado em métodos momentos, para terminar de fazer o seu projeto. Então, ó, isso foi, aparentemente, né, isso foi observado pela primeira vez nesse trabalho do Hanna. Foi publicado no que seria hoje o Transactions de antenas de propagação do I3S. Naquela época era IRE. Foi publicado em 1961. Através do IP da UFMG e do portal da CAPES, vocês têm acesso a essas publicações do I3E, inclusive essa daqui, ó. Então, se um dia alguém tiver interesse, o conceito de paraboloide equivalente, aonde vai o meu conhecimento, foi introduzido pelo Hanna em 1961. E eu já coloquei esse módulo aqui, ó, embora neste caso não seja necessário, porque a excentricidade é maior do que 1, porque esta fórmula vai valer também para a gregoriana. A gregoriana também tem o seu paraboloide equivalente. E a fórmula da distância focal equivalente é a mesma do caso anterior. Eu já coloquei um módulo aqui, ó, justamente para compensar. Aqui o epsilon vai ser um valor menor do que 1, de maneira que essa razão dá negativa. E aí o módulo faz com que, né, a fórmula possa ser aproveitada para os dois casos. E, mesma observação, a primeira vez que esse conceito foi apresentado, tanto para Cassegrain como para Gregoriana, foi no trabalho do Hanna, de 1961. Então, só para fixar a ideia, vamos aqui meio que começar o projeto de um sistema duplo refletor, onde o sistema duplo refletor já é conhecido, tá? Então, por algum motivo, devido a certas especificações, você já parte que o refletor principal vai ter um diâmetro, né, projetado de 100 comprimentos de onda, uma distância focal de 50 comprimentos de onda, e que você vai usar, no caso aqui da Cassegrain, um hiperboloide cuja excentricidade é 1,5. Hipérboles têm excentricidade maior do que 1. Tá? É um exercício bem simplesinho. A pergunta é: qual o alimentador que eu deveria usar aqui para tentar, né, do ponto de vista da ótica geométrica e sem considerar bloqueio, obter a melhor eficiência de abertura, levando em conta iluminação e transbordamento. Então, assumindo que o modelo adotado aqui é aquele do alimentador cosseno elevado, e utilizando o conceito do paraboloide equivalente, a resposta é aquele alimentador que vai me dar 11 dB de atenuação na borda de quem? Do paraboloide equivalente. Não é na borda do subrefletor,
Não é na borda do refletor principal, é na borda do refletor equivalente. Então, o que a gente tem que fazer primeiro é determinar o tal refletor equivalente. Então, ó, eu tenho a distância focal do refletor principal, 50 comprimentos de onda. Eu tenho a excentricidade. Fazendo as contas, ó, esta é a distância focal do paraboloide equivalente. O paraboloide equivalente tem uma razão F sobre D maior. No caso aqui, 2,5. É como se o alimentador estivesse mais afastado desse paraboloide equivalente. O que não é de se espantar, já que a gente sabe que esse alimentador, na prática, ele vai ter que ser mais diretivo, porque o subrefletor é menor. Então, aqui, ó, desenhado o paraboloide equivalente. Ó. Lógico que está fora de escala, né? E eu vou precisar saber o ângulo de borda neste paraboloide equivalente. Eu preciso disso para determinar um modelo cossino elevado que vai dar os 11 dB de atenuação na borda. Então, eu preciso desse ângulo. No paraboloide simétrico, esse ângulo é da ordem de 65 graus. Aqui, ó, neste caso, ele já é menor. E a fórmula utilizada, ó, é essa daqui. Tangente de θe sobre 2 é 1/4 da razão d sobre f. No caso, é o f do paraboloide equivalente. Ó. Esses valores são conhecidos. Essa razão aqui vai dar 0,1. Consequentemente, o θe em graus deu 11,42 graus. E agora eu posso usar aquela a observação feita pelo Silvia. Eu tenho que fazer com que a atenuação na borda do paraboloide equivalente seja de 11 dB, menos 11, né? Menos 11 dB, atenuação negativa. Então, ó, é a mesma fórmula que a gente já usou para o paraboloide simétrico. A diferença é que agora o θe é menor. É dado em função da distância focal do paraboloide equivalente. Com isso daqui, eu acho N, assumindo mais uma vez o modelo cossino elevado. Olha o valor do N que deu neste problema, quase 63. Quando a gente estudou o paraboloide único, com razões F sobre D menores do que 1, esse valor era 1, 4. Olha como é que ele é agora. O que significa esse valor aqui, 62? Qual é a consequência disso no alimentador? Uma pergunta. O alimentador é muito diretivo. Exatamente. O alimentador é altamente diretivo. Isso não deve vir com espanto, porque, na verdade, ó, ele tem que iluminar uma superfície menor. Ele não vai iluminar isso daqui. Isso aqui é matemático, isso não existe. Ele está iluminando esse cara. E para evitar transbordamento, para minimizar, reduzir transbordamento, ele tem que ser mais diretivo. Então, se o modelo cossino elevado estiver sendo utilizado mais uma vez, essa é enfim, você tem que procurar um alimentador que tenha esse tipo de característica. Estas fórmulas e o conceito de paraboloide equivalente não levam em consideração o bloqueio do subrefletor e, consequentemente, o diâmetro do subrefletor. Em nenhum momento o diâmetro do subrefletor foi utilizado, apareceu nessas equações. Tá? Estudos que não vão ser apresentados neste curso foram conduzidos, em particular na década de 1980. Um pesquisador que já faleceu poucos anos atrás, e que conduziu muitas pesquisas, entre outras coisas, para determinar qual seria o melhor diâmetro de subrefletor, para levar em conta efeitos difrativos, etc., etc., foi o Kildall. E o Kildall, e outros trabalhos também foram realizados por outros pesquisadores, indicam o seguinte, que o melhor é que o diâmetro do subrefletor seja aproximadamente de 10 a 15% do tamanho, do diâmetro do refletor principal. Tá?
vamos aqui assumir mais ou menos 10%, ou seja, se esse refletor principal tem um diâmetro de 10 comprimentos de onda, então o subrefletor deveria ter ali um diâmetro de 10 a 12 comprimentos de onda, tá? Isso é baseado em outros estudos que não serão apresentados neste curso, tá? De acordo com esse exemplo que a gente resolveu aqui, o diâmetro do subrefletor não entrou. E aí você completa o projeto, pelo menos o início do projeto, fazendo o diâmetro do subrefletor mais ou menos 10%, 12% do diâmetro do refletor principal. E aí você vai, então, partir, utilizando uma análise mais rigorosa, né, melhorar o seu projeto posteriormente. Em relação a este exercício, esse exemplo, alguma pergunta? Não. E aqui eu coloquei, a gente já estudou isso antes, tá? A gente já estudou isso antes. Mas só para ver o efeito desse bloqueio na eficiência de iluminação do refletor. Lógico que isso aqui é um caso ideal. Eu vou pegar, mais uma vez, a abertura uniforme. A gente estudou isso há 2 ou 3 semanas atrás. A abertura uniforme, só que uniforme entre aspas, né? Bloqueada. Ou seja, uniforme é só a parcela amarela aqui, ó. O bloqueio, né? Se você considerar a abertura circular, isso aqui não é uma abertura uniforme, porque ela está bloqueada. Então, essa abertura uniforme bloqueada é meio esquisito. Mas, enfim, é só para você lembrar, foi um exemplo que a gente já estudou antes, onde a gente assumiu na parte amarela, na parcela não bloqueada da abertura, um campo constante, ó, uniforme. É como se fosse uma onda plana chegando na abertura polarizada na direção X. Eu não vou resolver esse problema de novo, tá? Mas a gente, a partir da abertura circular uniforme e aplicando a superposição, nós chegamos nessa expressão do campo. Aqui está a função de Bessel de ordem 1 dividida pelo seu argumento. E aí, isso daqui vai ter no argumento ou o diâmetro do paraboloide, né, o dp, da área da abertura, o diâmetro da abertura circular, ou o diâmetro do subrefletor, ds. E aí a gente acha a eficiência de iluminação. A eficiência de iluminação aqui é fácil de ser determinada, porque a parcela não bloqueada é uniformemente iluminada. E a gente já viu isso antes. A eficiência de iluminação, ó, é dada por essa expressão. Isso tudo a gente já viu antes, tá? Para esse caso. O que eu quero fazer aqui é, se a gente assumir que o melhor é ter um diâmetro de subrefletor mais ou menos 10% do diâmetro do refletor principal da abertura, quanto que isso, no caso da abertura uniforme, quanto que isso daria de eficiência? É óbvio que na prática a gente tem que fazer as contas direitinho, porque na prática essa abertura não vai ser uniformemente iluminada. Mas no caso da abertura uniforme, que é um limite, né, para o nosso estudo, quanto que dá esse valor aqui? Ó? Repare, se essa razão é 0,1, 0,1 ao quadrado é 0,01. 1 menos 0,01 é 0,99. Ou seja, se a parte não bloqueada da abertura tivesse uma iluminação uniforme, esse bloqueio só ia fazer com que você perdesse 1% da eficiência de iluminação. O que não é muito, tá? Na prática, essa eficiência de iluminação vai ser menor, porque a tendência é que a abertura não seja uniforme. Então, você vai ter aqui na borda, provavelmente, um campo menos intenso. E o bloqueio está justamente na região do campo mais intenso. Então, essa eficiência, né, essa perda de eficiência, não vai ser, na prática, só de 1%. Vai ser um pouco maior. Mas não é um exagero, não é uma perda muito grande. Ela é significativa, mas não é muito grande. E, com isso, eu vou encerrar
essa aula de hoje, tá? Na próxima aula, nós vamos estudar outras configurações circularmente simétricas que são um pouco mais eficientes do que a Cassegrain e a Gregoriana que estudamos hoje, tá? A Cassegrain e a Gregoriana são base para o estudo, mas na prática, quando você tem que gastar dinheiro construindo essas antenas, você consegue fazer algo melhor. Esse algo melhor é o que vamos estudar na próxima aula. Nestas notas de aula, faltou esse assunto aqui que eu não vou cobrar de vocês, eu vou deixar aqui no vídeo, para quem quiser, é que nós podemos obter o campo na abertura sem utilizar traçado de raios, utilizando o conceito de conservação de energia. Ou seja, a gente pega um feixe de raios, desde o alimentador até a abertura, e obriga, né, que o fluxo através do feixe seja constante até chegar na abertura, já que a gente assume que esses refletores são condutores perfeitos. Então, não tem, segundo, né, as aproximações, não tem energia sendo perdida na reflexão. Então, tudo que sai do alimentador ao longo do tubo de raios tem que chegar na abertura. E aí você consegue ter a intensidade do campo na abertura em função da raiz quadrada da razão entre essas áreas aqui, ó. Ou desses infinitésimos, né? Porque deteta não é área, né? É um infinitésimo de arco, tá? Mas, enfim, através dessa razão, você consegue obter a intensidade do campo na abertura. E aí, como a geometria é simples, você consegue, depois, com os dedinhos, né? Ter informação sobre a polarização. E aí você conclui o estudo. Para isso, você precisa da relação entre a coordenada ρ da abertura e a coordenada θf do alimentador. Mas isso você consegue através das equações dessas cônicas. Então, estão aqui as equações, a relação trigonométrica envolvendo o triângulo retângulo, equação do paraboloide, equação da cônica do subrefletor, e aí você chega numa relação entre ρ e θ, a gente chama isso de mapeamento. Dado o ângulo de partida da trajetória do alimentador, você sabe onde ela atinge a abertura. Então, através dessa relação de mapeamento, você deriva isso e acha a derivada de ρ em relação a θ. E é isso daqui que você põe naquela expressão e acha o campo na abertura. Poderíamos ter feito, né, ter obtido o campo na abertura desta maneira. E, logicamente, vai chegar onde? Na mesma expressão. Aqui, ó, a expressão que a gente obteve antes. 1 sobre RF vezes esse termo. Ou seja, a gente chega na mesma conclusão que chegamos antes, né? O campo na abertura parece ser aquele de um paraboloide equivalente. Então, isso é uma outra maneira de resolver o problema, utilizando conceitos de conservação de energia. Então, eu apresentei isso aqui com rapidez, estou aqui mostrando as equações. Depois, como a geometria é simples, com os dedinhos, né, você consegue saber o que era θf, chega na direção ρ, na abertura, ó. E o que era φf chega na abertura na direção φ. E aí você, ó, tem o campo total. Aí você acrescenta a fase do percurso, da trajetória, é a mesma expressão que obtivemos antes, utilizando traçado de raios. É a mesma coisa, é o mesmo resultado. E aí eu resolvi falar sobre isso sem dar os detalhes aqui durante a aula. Quem tiver interesse é só observar, né, o vídeo dando pause, ou então, né, quem tiver os slides pode fazer esse estudo através dos slides. Mas o resultado final é o mesmo, tá? Então, na próxima aula, a gente já parte para essas técnicas alternativas, essas configurações alternativas de dois refletores com simetria circular. Aqui estão algumas referências, ó, trabalhos do Kildall, que eu falei.
e outros trabalhos que podem ser úteis se um dia vocês forem trabalhar com esse tipo de antenas. Então, eu vou aqui rapidinho interromper a gravação, só um segundo.